Deus hei de sempre louvar. No céu tenho muitas saudades das glórias que lá hei de ver. Amoroso vou ter quando eu ver meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Pagar não é necessário a casa que lá hei de ter, e meu eternal vestuário no céu nunca vai se romper. Jamais viverei em pobreza, aflito no meu santo lar. Havia bastante riqueza, da qual poderei desfrutar. Irei pra linda cidade, Jesus me dará um lugar. Os crentes de todas as idades a Deus hei de sempre louvar. No céu tenho muitas saudades das glórias que lá hei de ver. Amoroso vou ter quando eu ver meu Senhor, rodeado de grande esplendor. O céu é panino, em Deus não hão de passar. Sepulcros jamais são erguidos, lá mortos não vou encontrar. Os velhos serão transformados, mudados nós vamos ficar. Quais astros por Deus espalhados no céu para sempre brilhar. Irei pra linda cidade, Jesus me dará um lugar. Pois crentes de todas as idades a Deus hei de sempre louvar. No céu tenho muitas saudades das glórias que lá hei de ver. Amoroso vou ter quando eu ver meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10. E vamos à bendita palavra do Senhor. Capítulo 10 da primeira carta aos Coríntios, versículo 7 até o versículo 12. Vamos ler e medite na palavra, irmãos. Lendo e meditando. Não vos façais idólatras como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se, e não praticamos imoralidades, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e pereceram
pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, cuide ou veja que não caia. Amém e amém. Pode sentar, irmãos. Fiquem na dispensação do Senhor. Queridos irmãos, nós estamos ainda aqui nesta terra, aguardando o dia da volta do Senhor. Eu não espero a morte, sei que ela é certa e inevitável, e você também sabe disso. Mas a minha esperança, mais do que a morte, é a volta de Jesus. Essa eu aguardo. Ainda não veio, mas ele vai voltar. Se demorar um pouquinho, espere-o, porque um pouquinho mais, é menos de um pouquinho. O que há de vir, virá e não tardará. E nós estaremos para sempre com o Senhor na nossa pátria. Cada vez, irmãos, cada dia que estamos avançando na história da vida, os dias vão ficando pior, e a igreja não acha mais lugar para ficar aqui. Você está incomodado. Eu vivo um homem incomodado, um homem que não me conformo com o que está acontecendo, enfim, em geral no mundo, e principalmente entre aqueles que conhecem a Deus. Estão se conformando, estão deixando a cruz, trocando por qualquer coisa. Por qualquer coisa que se oferece, o crente hoje desvia-se do caminho. Sem perceber, ele se torna uma pessoa rebelde, uma pessoa que não ama mais a palavra como antes, não tem mais aquela fome da palavra, pela palavra, não tem mais prazer em louvar o Senhor, em cantar hinos de adoração ao Senhor. Ora, irmão, se for para mim vir para a igreja e eu ver alguém cantando e eu ficar com a boca fechada, eu vou ter-me como um doente, sabiam? Eu conhecendo a melodia, o hino, e não cantar, eu vou me ter como doente. Me desculpem, eu vou me ter como um doente espiritual, ou um depressivo espiritual. Eu preciso louvar o Senhor. Não perca a oportunidade de louvar a Deus, de agradecer a Deus. Às vezes eu não sei a palavra, a palavra do hino, eu fico balbuciando com os meus lábios, né? Fico até assobiando às vezes, porque estou louvando ao meu Senhor, agradecendo ao meu Senhor. Quando nós passamos a nos ocupar com coisas estranhas àquilo que Deus quer para nós, nós estamos correndo grande perigo, irmãos. Parece que vai começando devagarinho e de repente você vai se enterrando, e de repente você se acostuma, você se adapta ao sistema, né? Se adapta a esse sistema religioso, e mais ainda o político religioso, vai ficando tudo legalizado, e vira um legalismo como nós estamos vendo hoje, um legalismo. Pessoas tão lindas no espírito, pessoas que tinham uma fisionomia que brilhava. De longe você via que lá vinha um santo, lá estava uma santa. De longe você ouvia que teus passos estavam chegando cada vez mais perto daquela casa, da onde você estava ouvindo uma melodia celestial, aonde você ouvia os crentes orar com fervor, dando glória a Deus, falando novas línguas e glorificando a Deus, exaltando o Senhor. E às vezes, irmãos, nós ficamos tão em silêncio que pensa, mas quem está aí? Será que a igreja de Cristo está aí, ou é quem é esse povo? Meu irmão, cuida para não entrar nesse legalismo, porque as coisas, cada dia que vão avançando, a cada momento, elas vão ficando pior, difíceis.
porque o mundo... Eu ouvi alguém dizer, uma irmã falou ali fora, logo que eu cheguei, que falou em alimentação e alimentação do mundo. Eu disse para ela e para o esposo dela: na realidade, Satanás está alimentando muito bem os seus filhos nesses últimos dias, com alimento que todo mundo está gostando. A grande maioria, irmãos, está se acomodando, está se conformando. Os dias maus, os piores dias da história da humanidade, nós estamos vivendo. A Bíblia nos faz sentir isto. Interessante que, se eu lesse essa mesma palavra e eu já pregasse quando eu tinha meus 2 anos, 3 anos, 4 anos, eu ia sentir que o mundo já estava em situação difícil, não é? Me lembro de mensagens antigas que o mundo estava, parece que já ia acabar tudo. Não se compare, irmãos, em nada o que nós estamos vivendo hoje. Não se compara. Principalmente, irmãos, quando se fala em falsos profetas, falsos movimentos atrativos que tratam bem, alimentam bem as pessoas aqui. Tem um evangelho, o outro evangelho alimenta as pessoas a ponto de deixá-las ricas, enriquecê-las, porque a alimentação desse povo, o que ele quer é isso. E o que o falso profeta deseja também é de dar esse alimento falso, para que as pessoas engordem e esqueçam-se das promessas de Deus. Não te esqueça das promessas de Deus. Nós temos uma casa preparada, nós temos uma pátria rica. Lá os velhos serão transformados, mudados nós vamos ficar, aleluia, e nós vamos brilhar como estrelas no firmamento. Acabamos de cantar isso. Sepulcros jamais serão erguidos, mortos nós não vamos ver. Essa é a minha pátria, irei eu para a linda cidade, Jesus me dará um lugar, aleluia. Então, irmãos, nós não podemos de forma alguma estar conformado como o povo do passado e o povo do presente. O apóstolo Paulo, com o cuidado que ele tinha, o verdadeiro servo de Deus sempre deve ter esses cuidados com a igreja. Quando ele escreveu aos irmãos que estavam em Coríntios, na cidade de Coríntios, essa carta se tornou universal. Talvez Paulo nem percebeu isso quando estava escrevendo, mas ela se tornou universal. Ela está muito viva hoje. Ela conta a história. Interessante que ele aqui está recapitulando acontecimentos lá do deserto. Quando no capítulo 10 desta carta, ele começa dizendo: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e foram e passaram todos pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só maná espiritual, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E essa pedra, Paulo dizendo, é a mesma que está comigo hoje. É a mesma pedra, é Jesus a pedra. Bendito é o teu nome, Jesus. Glória a Deus. Entretanto, ele diz no versículo de número 5 do capítulo 10: Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobiçamos as coisas más como eles cobiçaram.
O apóstolo fazendo os irmãos se lembrar da história do deserto. Todos passaram pela nuvem, passaram pelo mar. Foi como um batismo para eles, foi como um nascimento, um novo nascimento para eles, uma prova de um novo nascimento, porque eles passaram, eles viram a glória de Deus, estiveram envolvidos na glória de Deus, beberam da mesma rocha, da mesma pedra, e Paulo diz que é Cristo. Mas infelizmente, entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto, e eu ficando gente, irmãos, aos milhares para trás, ao ponto do Senhor dizer para eles: só vai entrar aqui os meninos e os que nasceram depois da saída do Egito, os que saíram de lá com 20 anos, menos de 20 anos, e os que nasceram no deserto, além dos velhos Josué e Calebe, 2 testemunhas, mas ninguém vai entrar. Ficaram no deserto. Irmãos, o Senhor era poderoso ou não para conservar todos que saíram do exército do Egito vivo? Era ou não? Poderoso. Foi 40 anos, saía com 80, tinha 120, mas estava forte ainda, porque obedeceu o Senhor ao pé da letra. Não iam morrer assim, mas infelizmente, irmãos, por causa da desobediência, eles foram perecendo. E Paulo traz para os nossos dias, para os dias dele, para os nossos dias, a pedra que estava com ele é a mesma que está com nós, é Jesus Cristo. Se nós não atentar agora, irmãos, se nós não prestar atenção agora para Jesus que veio, viveu entre as pessoas, viveu entre o povo, morreu, ressuscitou, está à nossa disposição todos os momentos, nos sustentando com as bênçãos celestiais. Se nós rejeitar essa promessa, irmãos, Paulo diz: como escaparemos nós? Como escaparemos nós, se nós não atentar, se nós não olhar, se nós não obedecer, se nós não viver esta bendita palavra? Hoje, irmãos, as pessoas estão sendo influenciadas somente por milagres e por ofertas que se faz acerca de Jesus. Beber da água espiritual, comer deste maná espiritual que é a palavra. Lá eles comeram do maná espiritual, do maná do céu que caía do céu. Todos os dias tinha comida, não faltou comida. Faltava água por um instante, passava por uma provação, mas sabia que no outro dia tinha água. O Senhor não os ia deixar morrer. Irmãos, o Senhor não nos salvou para deixar mortos no meio do caminho. O Senhor não me salvou, irmãos, para deixar como um órfão, como um filho de quem não tem, alguém que não tem pai, que não tem ninguém por si. O Senhor me salvou prometendo que Ele vai me guardar até o dia da sua volta, ou até o dia do meu passamento desta terra. O Senhor há de guardar a tua vida, o Senhor há de guardar a tua casa, mas se você fizer a sua vontade. Nós temos por conhecimento, irmãos, e por experiência dos anos que conhecemos a palavra do Senhor e vimos na nossa própria vida a fraqueza, as dificuldades que o homem tem. Eu não posso estar falando para você se eu não reconheço que eu sou um homem falho e fraco, que eu já tropecei, que eu já quase morri espiritualmente, que praticamente eu estava morto espiritual, conhecendo a palavra, tendo os maiores privilégios que um homem pode ter, que um menino ao nascer pode ter, de ser levado para a casa do Senhor e ouvir a palavra do Senhor. Mas houve um tempo em que isso não estava mais fazendo diferença na minha vida, mas tinha uma semente que não tinha morrido dentro do meu coração. Aquela semente brotou, aquela semente agora está dando fruto. Eu sei disso. Glória a Jesus. O Senhor não ia me chamar, irmãos,
em vão, o Senhor não te chamou em vão, o Senhor não te comprou para ser deixado, repito, deixado por aí na mão de qualquer um. Não, minha irmã, o Senhor te salvou, te comprou, porque Ele quer cuidar de você, Ele quer conservar você, Ele quer conduzir você até o final da tua carreira. Coloca isso na tua cabeça. Só que o problema, irmãos, os mesmos problemas, Paulo sabia que isso estava sujeito a acontecer também com aqueles que foram chamados pela graça de Deus através de Jesus, seu Filho amado. E ele começa a falar agora o que eles cometeram para serem castigados da forma como foram no deserto. E nós corremos o risco, irmãos, temos os mesmos problemas, as mesmas dificuldades de ficar no caminho, sem perceber. É fácil, irmão, muito fácil, você parecer que é um crente, de você mentir que é um crente, de você achar que é, mas lá no profundo da tua alma, quando você para analisar, para ver, olha para o espelho e olha para você, e você vai ver no espelho, se você estiver de acordo com aquilo que está refletindo no espelho, você está bem. O pior, irmãos, é como Paulo também falou, que nós olhamos no espelho e saímos da frente do espelho e nos esquecemos de como nós éramos. Olhamos no espelho e ali fora esquecemos de como é que eu era, como é que eu estava. Não esqueça, irmão, você está olhando para o espelho agora, é a palavra do Senhor. Não saia ali fora e esqueça, mas leva isso no teu coração, leva a tua imagem, a tua situação. Como é que você está? Como está a tua fisionomia? Como está aquilo que eu vejo? Isso é fácil, eu estou vendo, mas aquilo que o homem não vê, aquilo que está lá dentro, no centro da tua vida, como é que está? Paulo exortando os irmãos, ele começa a dizer: primeiro, não vos façais idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Em que ocasião foi essa? Foi quando Moisés subiu para o monte, que Deus tinha uma audiência muito profunda com ele. Deus queria passar para Moisés os mandamentos, a lei, a diretriz, a direção para o seu povo, e Moisés se demorou demais, e o povo se inquietou ali embaixo. O povo estava embaixo da montanha e se inquietou, e chamou Arão, que era o sacerdote, irmão de Moisés, e disse: nós não temos mais esperança vinda de cima, nós queremos que você arranje as coisas para nós aqui mesmo, faz alguma coisa por nós aqui na terra, arranja, te vira. E Arão deu ouvido à voz do povo, e disse: tá bom, vocês querem o quê? Um Deus que nos leve de volta para o Egito. Meu Deus, que Deus poderia fazer com eles o que aquele Deus nosso Pai fez quando eles vieram? Passaram o Mar Vermelho, passaram o deserto, enfrentaram tudo que tinham enfrentado até ali, tinham sido alimentados, a sua sede tinha sido saciada, o sol não lhes incomodava, a noite tinha luz, tinham tudo. Que Deus faria isso? Mas Satanás implantou no coração deles um espírito de rebeldia, e eles exigiram que Arão fizesse um Deus para levá-los de volta para o Egito. Não tenho como entrar em detalhes, mas vocês sabem da história. Meu Deus, Arão, irmãos, foi levado pela voz do povo. Obreiros do Senhor, irmãos que temem ao Senhor, cuidado com a voz do povo. Essa voz do povo não é a voz de Deus, não.
Tem muita gente que diz assim: a voz do povo é a voz de Deus. É mentira. A voz de Deus é a voz de Deus, e a voz do povo é a voz do povo. O povo te leva para o mau caminho. E o que aconteceu? Arão não foi tão pressionado assim, mas ele foi, desculpe irmãos, foi um homem frouxo, que cedeu, pediu o ouro que estava com o povo e fundiu um bezerro de ouro. Agora, eles pararam, sentaram-se e começaram agora. O povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Tem muita gente, de homens, pessoas de Deus, irmãos, que vai embora porque aqui não tem diversão, não tem muito comes e bebes. Eu preciso de diversão. A juventude precisa de diversão. A nossa carne tem desejo de divertir-se. A nossa carne tem desejo de sentar-se e esbaldar. Claro que a carne tem esse desejo, mas você não pode ceder em nome de Jesus. Fica firme no Senhor. Ninguém nos levará de volta. Não. O Senhor tem um compromisso de nos levar para frente e não para trás. É para prosseguir e não regredir, ir à frente e não voltar atrás para a terra da onde nós saímos. E ali houve, irmãos, todo pecado, irmãos, tem um tempero maligno chamado murmuração. Todo pecado que envolve o povo de Deus, você pode ver que tem um tempero maligno chamado murmuração. Ele murmura, ele faz suas reuniões, combina as coisas e aí aplica essa maldade. E quem não tem o conhecimento de Deus diz: o irmão tem razão, a irmã tem razão, olha, ele está falando a verdade, é verdade mesmo. Meu irmão, ainda que você tenha razão em murmurar, não murmure. Não abra a tua boca para murmurar contra quem quer que seja. Olha para o Senhor Jesus Cristo, adore a Ele, porque o compromisso quem tem com você é Ele. Bendito é o nome do Senhor. Pecado de murmuração, irmãos, a palavra diz que é pior do que o pecado de feitiçaria. Quem quer ser? Meu Deus, irmãos, eu luto para ninguém murmurar de mim. Eu luto. Mesmo assim murmura. Mesmo assim murmura. Às vezes eu penso assim: será que ele está falando mal de mim? Eu não quero nem que alguém venha me contar, porque eu não quero saber, porque faz mal para a gente. Faz muito mal. Ô meu irmão, quando você desconfia de alguma coisa, não vai perguntar o que ele falou, o que ele disse, como é que ele disse, você vai ter que provar. Quer provar o que, irmão? Se você é servo de Deus, não te envolva com isso. Anda, passa por baixo. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Siga em frente. Aleluia. Siga em frente. Olha para o Senhor e Ele vai te dar vitória. Famílias, irmãos, culto da família. Hoje é isso, irmãos, culto da família. Culto que os irmãos vêm aqui para ouvir algum bem para a família. E o pastor está falando essas coisas difíceis e duras. Não, meu irmão, isso são palavras doces. São palavras de conselho para mim e para você e para a tua família. Leva isso para a tua casa. Não deixe os teus filhos murmurar, e nem murmure com os teus filhos. Faça da tua casa um altar de Deus. Faça da tua casa uma casa de oração. Faça da tua mesa um alpendre, aonde o Senhor possa sentar contigo e glorificar o seu nome. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Nós precisamos entender isto, irmãos. Bendito é o nome do Senhor. Primeiro não, então não façais-vos idólatras. Tem um segundo não aqui. E não praticamos imoralidades, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Que imoralidade? O conselho de Balaão. Conselho de Balaão, que aconselhou os filhos de Israel. Não tinha outro jeito. Ele não podia amaldiçoar o povo, o Senhor não permitia. Ele disse: eu vou te dar um conselho para Balaque.
Se você pegar as tuas filhas, tuas moças bonitas, e colocar tudo aí bem vestida, bem perfumada, os rapazes aqui de Israel são loucos por essas moças bonitas, eles vão ao perfume delas. Faça isso que você vai pegar. E pegou 23 mil. Imoralidades, irmãos, está levando ao povo à decadência. Imoralidade que se esconde e pensa que o Senhor não sabe, que o Senhor não conhece a tua vida. As imoralidades, irmãos, no seio da igreja que busca o Senhor, ela não permanece, porque o Senhor tirará esse tapete, esse cobertor que cobre imoralidade, e mostrará o que está por trás disso tudo. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Nós vivemos num tempo, irmãos, que as pessoas nos têm, pastor, é só para uma figura. Em muitos lugares é assim: pastor é uma figura, ninguém conta nada para ele mais. Quando você vai saber do assunto, está sabendo pela boca do outro, ou quando Deus te revela e chama o cidadão e diz: o que está acontecendo com você? O que está se passando com você? Ah, está tudo bem, pastor. Vem cá e me diz se está tudo bem. Quando ele vem tremendo as pernas, ele diz: não, pastor, não está bem, porque eu pratiquei isso, isso e aquilo. E nós precisamos, irmãos, de ter essa força na igreja do Senhor, para que a imoralidade não tome conta das nossas vidas, e a imoralidade não sente do nosso lado na casa do Senhor. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Esse é o segundo não. Agora tem mais um não. No versículo 9: não ponhamos, oi Deus, o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordiduras das serpentes. Puseram o Senhor à prova. Como, irmão? Como, irmão Fernando? Você sabe, o maná caía, aquele alimento que ninguém conhecia. Quando caiu a primeira vez, eles disseram: o que é isso? E o que é isso deu o nome a maná. Maná quer dizer, o que é isso? É o pão que desce do céu. Aleluia. O que é isso? É estranho, né, irmãos? O que é isso? Abraça-se com tua Bíblia e diz: o que é isso? E o Espírito Santo vai dizer: esse é o maná, esse é o alimento, esse é o pão do céu. Aleluia! É o que eu estou te dando para você viver hoje, amanhã, depois e até o fim. Confia em mim. O povo, irmãos, começou a dizer: Senhor, nós estamos enfastiados deste pão vil. Você teria coragem, irmãos, de dizer isso para Jesus? Jesus, eu estou enjoado, eu não suporto mais ouvir a tua palavra. Isto é um pão vil, eu não quero mais ouvir a tua palavra. Ah, Senhor, ela só vem contra mim. Ela está te sustentando, irmãos. Ela está contra, não. Ela está te sustentando, ela está te dando vida. Mas Satanás vai enganando e vai dizer: ela está te matando, ela está te destruindo. Não come mais desse pão. Ah, esse pão vil, nós estamos enjoados, nós não queremos mais. Isto foi uma ofensa tão grande para o Senhor, irmãos. Oh, sim, dá, hoje ainda dá para chorar, irmãos. Pela atitude do que aqueles homens tomaram. Esse pão vil não nos mata mais a fome. Hoje, irmãos, o pão do outro evangelho é carne. O evangelho da carne, que fortalece, que deixa o homem rico, que deixa o homem
orgulhoso, que deixa o homem seguro. Ele está seguro, ele não precisa mais de alguém que venha do alto com pão. Não, nós temos pão por aqui, nós temos sustento aqui. O meu líder me dá sustento, a minha denominação, o movimento que se espalhou por toda a terra, é universal, é mundial, é internacional, é tudo mais. Isso sustenta as pessoas. Irmão amado, a igreja do Senhor não se limita a títulos. A igreja do Senhor se limita à qualidade, aleluia, aleluia, a virtudes que você e eu podemos estar apresentando diante deste mundo cruel. Glória a Jesus, aleluia. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor. Eles foram tão vis, irmãos. Interessante que eles pão viu era eles, tão vis, tão terríveis, tão agressivos contra Deus. E eles pediram carne. Nós queremos carne. Mas carne? Moisés questionou com o Senhor: aonde eu vou arrumar carne para esse povo? E eles pediu para Moisés, era pedra, era ameaça de morte, morte, vamos matar ele, vamos destruir ele, porque ele está nos matando aqui de fome, nossos meninos estão morrendo de fome. Olha que Satanás inventa, meu irmão, olha que Satanás inventou por esse Brasil afora, esse país lindo, onde o evangelho brilhou como uma estrela maior, como o brilho maior. Olha o que ele fez. As pessoas não se conformaram com o pão do céu e começaram a buscar um outro evangelho, virou no que virou. Queremos carne. Moisés não pôde. Se eu comprasse, eu pegasse todos os peixes do rio, ou se, enfim, ele deu alguns exemplos. O que vou fazer? O Senhor disse: manda ele se santificar para receber carne. Deus trabalha de uma forma estranha, meu irmão. Quando o homem desobedece, ele ganha presentes de Deus. Ganha presentes de Deus, é indiscutível. Ele ganha presente de Deus mesmo rebelde, porque Deus não dá para o bem dele, dá para a desgraça dele, sabia? Dá para a desgraça dele. E pediu pão, pediu carne. Agora Moisés recebe a ordem do Senhor, diz: manda eles jejuar e orar, santificar. E ele, para ganhar carne, quem não vai se santificar e orar? Para ganhar coisa daqui, um carro novo, uma casa nova, a indústria, a empresa. Hoje eu sou um empresário famoso, hoje eu tenho isso tudo. Carne, meu irmão, carne. Ninguém diga para mim o contrário. É carne, o Senhor dá segundo a medida da nossa fé e conforme aquilo que nós vamos administrando, para não tirar ele do nosso caminho e nem ele nos tirar do seu caminho. Carne, manda ele se preparar, que eu vou dar carne por 10, por 15, por 20, por um mês inteiro. Eles vão comer carne à vontade. Mais uma vez, não vou entrar nos menores aqui, nos detalhes, porque não é necessário. O Senhor mandou codornizes, um vento, aquelas aves muito saborosas. E ali não precisava tirar uma medida para cada um da família, não precisava nada. O Senhor disse: ajunta à vontade. O maná como é que era? Buscava uma medida conforme o número da família, e na sexta-feira teria que pegar uma porção dobrada por causa do sábado. Mas a carne, irmão, sem restrição, livre. O evangelho livre. Ai. O evangelho livre, o evangelho que tudo vale, tudo serve, o evangelho que não tem limites. Junta à vontade, leva à vontade, enche-te a carne. Vocês vão comer tanta carne que vai sobrar pelo nariz. Ei, Deus! Eu já preguei essa mensagem, o que eu estou falando agora
Nunca você repete mensagem, não consigo. E nem copiar também dos outros, não consigo. Pela misericórdia do Senhor, não consigo copiar dos outros. O Espírito Santo não deixa, porque para cada servo Ele dá uma mensagem. Ele dá a mensagem. O pão do céu está à nossa disposição sob medida. Carne, de repente começou. Você já viu que coisa imunda, irmão? Comer no lado de alguém, se jogar carne pelo nariz, eu ia sair correndo. Muitos dizem, o Senhor deu carne para ele, como o Senhor foi bom, maravilhoso, deu carne para eles. Deu carne, irmãos, pela desobediência deles, a ponto de sair pelo nariz e jogar fora. O que você vê hoje? No evangelho que encanta as pessoas, chama a atenção das pessoas. O Senhor se levantou, e o povo ia perecendo, ia morrendo, por causa da desobediência. Pessoas que poderiam entrar muito bem em Canaã, poderiam ser levadas com o Senhor para a terra prometida, foi encerrado o tempo deles, por causa da murmuração e da desobediência. 3 nãos nós já falamos, no capítulo 8, 9 e também no capítulo 7, 8 e 9. Agora tem um nem murmureis. Eu já encerro a mensagem. Nem murmureis. Como você dissesse para alguém que viesse falar alguma coisa, nem pense nisso. Olha, nem me toque no assunto. Cala a boca. Não fale nada, e nem murmureis. Datã, Corá e o Abirão, eles foram terríveis. Eles levantaram grupos enormes e começaram a murmurar contra Moisés, dizendo: vós mataste o nosso povo, acusando Moisés de assassino, porque falava a verdade. Vós mataste o nosso povo. Querida igreja, prepara-te, porque nós vamos ser acusados pelos incrédulos, que nós estamos matando os nossos meninos, que nós estamos matando os nossos irmãos, levando-os eles a servir a Deus numa escravidão. A igreja falsa está se preparando para nos acusar dessas coisas, mas em nome de Jesus, irmãos, não te deixa levar, não te deixa enganar. Coma o pão do céu, coma o pão do céu e glorifique o Senhor que tem te sustentado até aqui. Bendito é o nome do Senhor. Nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplo e foram escritas para advertência nossa, de nós, outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Imagina, irmãos, lá no início da dispensação da graça, da manifestação do Espírito Santo, quando ele veio, o apóstolo estava, nós estamos no fim dos séculos, nós estamos nos fins dos séculos, nós estamos no século 21. A paciência de Deus chegou até aqui, mas será que vai mais longe? Você imagina, será que Deus vai suportar por muito tempo esta vergonha, essa murmuração, estas invenções malignas dos homens que inventaram uma igreja falsa, com todos quanto arranjos necessários para encantar o povo? Hoje, se você abrir a revista Veja de hoje, na capa você vai ver uma cidadã que foi assassinada no Rio de Janeiro, né? Mas lá no meio, ou lá nas páginas seguintes, tem uma fotografia de página inteira de duas pessoas, mulheres muito importantes, de duas beldades do Rio de Janeiro, que se casaram no Palace Hotel, no Copacabana Palace Hotel, com ritual ou cerimonial, foi em hebraico, cerimonial hebraico, para casar essas duas mulheres.
uma agressão, irmãos, contra o próprio hebreu, contra o próprio Deus, contra a própria igreja do Senhor. Estas coisas estão acontecendo, essas coisas estão aí aparecendo. Mulheres que já tiveram marido, mulheres que tiveram filho, outra teve marido e teve filho, mas deixa o marido e deixa os filhos para se unir uma outra mulher, une-se a outro homem. Deus não suportará isso mais, irmãos, por muito tempo. A igreja do Senhor arrebatará o mundo. Eles podem fazer o que quiser, mas nós temos isso como sinal da volta do Senhor Jesus Cristo. Bendito é o nome do Senhor. Levanta em pé e glorifique o Senhor Jesus, porque Ele está aqui. E a Bíblia, irmãos, aleluia, aleluia, aleluia. Escutem: aquele pois, diga comigo, aquele pois que está em pé, cuide para não cair. Cuide para não cair. Você está em pé, você é homem de Deus, mulher de Deus, cuide para não cair.